Olá, internautas! O Diário da Paraíba inicia uma série de entrevistas exclusivas com personalidades do mundo político, econômico e jurídico do Estado. Na estreia desse quadro, o senador Cássio Cunha Lima. Senador, quando é que o senhor enfim assume o mandato para o qual foi eleito por mais de 1 milhão de paraibanos? Eu espero que o mais brevemente possível. Não há como fazer uma previsão exata de quando ocorrerá a posse. Mas os nossos advogados entraram com um pedido de renovação da análise da cautelar que havia sido negada pelo ministro Joaquim Barbosa, diante do fato novo, um fato de grande relevância, que muda por completo a orientação do processo. E a partir daí estamos aguardando a manifestação do ministro relator em torno desse pedido de liminar. Do contrário, haverá um trâmite normal, mas a situação está decidida e, se Deus quiser, em breve estaremos assumindo o mandato que a Paraíba me confiou. Como é que o senhor avalia a posição do ex-deputado Wilson Santiago de se agarrar à cadeira e buscar alternativas de ficar um pouco mais no cargo? Olha, não acho que seja uma postura elogiável. Acho que na vida as pessoas devem saber perder e devem saber ganhar. É hora de reconhecer que perdeu. Ele já havia sido derrotado nas urnas, estava exercendo um mandato por uma decisão judicial ainda precária. Eu sempre me conformei em relação a esse aspecto, obviamente, mas no momento em que a Justiça dá uma palavra final sobre o tema, como foi o caso do Supremo, que julgou a matéria na semana passada, eu acho que caberia a ele reconhecer que perdeu, que a demanda que ele apresentava não tinha êxito e respeitar a soberania do voto. Aquela cadeira não pertence a Cássio, não pertence a Wilson, não pertence a ninguém, pertence ao povo da Paraíba. E o povo da Paraíba me elegeu para que eu ali sentasse. Então não adianta ficar sentado ali, se agarrando, vai ganhar mais 1, 2 meses de um mandato ilegítimo. Eu lamento, poderíamos ter uma outra postura, mas enfim, vamos aguardar que tudo isso se consuma e as coisas fiquem resolvidas. Falando no Supremo, como senador, como é que o senhor avalia a escolha dos ministros do Supremo, dos desembargadores nos tribunais regionais, feitos pelo presidente ou pelo governador? Existe um viés político que pode influenciar nas decisões? Olha, a escolha do ministro do Supremo é diferente dos desembargadores. As mudanças foram feitas exatamente na Constituição de 88. O ministro do Supremo continua sendo de livre escolha do presidente da República. E isso tem uma razão técnica, teórica. Por que o presidente tem o poder de escolher o ministro do Supremo? Porque o presidente, ou a presidenta, no caso agora da presidenta Dilma, ela tem a legitimidade do voto. Então, a legitimidade do mandato na nossa democracia representativa tem tamanha força que é facultada ao presidente essa legitimação. Na Constituição de 88, com essa república mitigada que nós não temos bem uma república, esse poder foi retirado dos governadores. Os governadores hoje só indicam em lista tríplice os que vêm pelo quinto constitucional, os representantes da OAB ou também o representante do Ministério Público, mas sempre em lista tríplice, ouvindo as respectivas categorias. E as demais cadeiras são ocupadas pela carreira da magistratura, seja por antiguidade ou por merecimento na votação do colegiado. Então é um regime de representação que os sistemas republicanos usam. E eu concordo com ele. Qual o outro caminho? Eu acho que há de se preservar, sim, essa legitimação do voto. O voto é o que pode garantir a autoridade para alguém tomar uma atitude dessa natureza. O princípio, enfim, da Constituição, que todo poder emana do povo, e o presidente da República, por ter a legitimidade do voto, passa a ter, então, a atribuição e a competência de fazer a escolha do ministro ou dos ministros do Supremo. O senhor vai pegar o bonde andando, como se diz. Quando o senhor assumir, já vai ter temas polêmicos tramitando no Senado. A Comissão de Constituição e Justiça já aprovou, por exemplo, o fim do voto obrigatório e o fim da reeleição. Quando esse assunto chegar ao plenário, o senhor já de posse, qual é a sua posição em relação a esses temas? Olha, eu concordo com o fim da obrigatoriedade do voto. Eu acredito, cada vez mais, eu tenho uma postura liberal no que diz respeito à presença do Estado na vida do cidadão. É uma faculdade do cidadão dizer se quer votar ou não. Os mais conservadores dizem, não, mas cada vez mais corremos o risco de ter uma eleição de baixa representatividade. Mas essa é uma escolha do cidadão. Ninguém deve estar obrigado pelo Estado a sair de casa em determinado dia
para exercer um direito que pode ser uma faculdade dessa cidadania. Portanto, nessa visão mais liberal do respeito à individualidade, da diminuição da intromissão do Estado na vida das pessoas, eu sou favorável, sim, ao fim do voto obrigatório. Quanto à reeleição, não, eu sou a favor da reeleição. Eu acho que é um instituto que está consagrado, pode-se ter algumas críticas, alguns reparos, mas no conjunto, acredito que o Brasil teve boas experiências com governantes que foram reeleitos. Acho que a trajetória de Fernando Henrique aponta nesse sentido, a trajetória de Lula aponta nessa direção. Em vários governos estaduais nós tivemos a aprovação por parte da população com a reeleição de mandatários. E quando o povo não concorda, vai lá e derrota. A Paraíba é um exemplo muito claro. Eu fui reeleito, por exemplo, na condição de governador, e mais recentemente, Maranhão, que estava no exercício do mandato, foi derrotado pela população. Então é preciso, acho que, preservar esse instituto da reeleição, que eu acho que é um avanço no que diz respeito à oportunidade temporal de você concluir um período de mandato mais longo e, com isso, consolidar realizações que precisam de mais tempo para a sua maturação. Enquanto aguardava todo o desfecho desse processo, o senhor certamente se preparou para assumir a vaga do Senado. O senhor já tem projetos para apresentar na casa, algum tema que o senhor pensa já em, quando assumir, apresentar no Senado? É engraçado, eu estava preparado para as duas situações. Eu me preparei psicologicamente, eu acho que a vida lhe ensina isso. A vida não é só, né, vitórias, não é só sabor. A vida, às vezes, é derrota e dissabor. Então, na minha estrutura psicológica, eu sempre me preparei para os dois resultados. Nunca deixei de estar confiante. Sempre acreditei que esse resultado final viria de forma positiva, como de fato veio. É muito fácil você ser profeta do acontecido, mas nas minhas declarações públicas, nas minhas manifestações, quem convive comigo de perto sabe que eu nunca desacreditei. Sempre mantive a perseverança. Eu acho que essa vitória é também uma vitória da perseverança. Mas não queria, né, digamos, colocar o carro na frente dos bois e já estar preparando projetos de lei. Eu achava que era um pouco de soberba da minha parte estar sem uma situação definida, começando a redigir projeto de lei. Teremos tempo para isso. Algumas ideias estão concebidas já. Como você bem lembrou há poucos instantes, eu estou pegando o trem andando. Aí é preciso um pouco mais de prudência para uma ambientação, um reconhecimento do território. Eu não sei exatamente em qual comissão eu poderei estar presente nessa fase inicial da legislatura. Então é uma fase de adaptação de conhecimento para que depois comece a ter a produção legislativa que com certeza virá, como aconteceu comigo nos mandatos anteriores. Sempre fiz uma produção legislativa importante, inclusive com iniciativas que mudou a vida ou que mudaram a vida de milhares de brasileiros. O transporte coletivo urbano é o exemplo, a garantia do pagamento do salário mínimo para os trabalhadores rurais é outro exemplo, a redução da idade para a aposentadoria rural, todas essas iniciativas minhas, a coautoria no voto de 16 anos e um conjunto de outras coisas que conseguimos aprovar, relatorias de temas importantíssimos. Eu fui o relator, por exemplo, no meu segundo mandato, da legislação que trata de propriedade intelectual de software, que é uma matéria extremamente sofisticada. Então queremos olhar para essa questão dos crimes da internet. Tem muita coisa para se trabalhar, mas nada pré-estabelecido ou aliás, pré-produzido. Não tinha ânimos para chegar e dizer, ó, vou ser senador de todo jeito, mas as ideias estão postas e vamos ter tempo de trabalhá-las. Essa questão das comissões, quando foram formadas, o senhor não tinha entrado ainda. Quando o senhor entrar, como é que vai se arrumar essa coisa? O senhor vai ficar fora das comissões porque não estava lá no momento que foi formado, ou o senhor entra? O cargo da mesa diretora, acredito que pertence ao PMDB, na vaga de Wilson Santiago, eu falo. Mas em relação às comissões, o senhor entrando, o senhor vai se encaixar nas comissões? As comissões, assim como os cargos na mesa, elas respeitam um critério de proporcionalidade. Provavelmente a minha chegada na bancada do PSDB não vai mudar substancialmente a proporcionalidade da representação do PSDB na casa. Então, é possível que eu seja, né, encaixado em comissões onde, porventura, alguns dos senadores que estejam saindo estivessem participando. Eu confesso que eu não sei ainda, eu pedi inclusive o regimento. Agora, já, assim, né, com a decisão do Supremo, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o regimento do Senado, já pedi a cópia do regimento, que é uma peça importantíssima. Quem quer fazer uma ação legislativa atuante, diligente, eficaz, precisa conhecer o regimento da casa, que é a regra do jogo. É como se você entrasse, por exemplo, num campo de futebol e achando que pode pegar a bola com a mão, que não tem problema.
né? Tem que saber que na regra do futebol, só quem pode pegar a bola com a mão é o goleiro. Então, conhecer o regimento é uma etapa importante. É esse primeiro dever de casa que eu estarei fazendo. Uma leitura atenta do regimento e, a partir daí, ver quais são as regras e quais são as definições que a mesa diretora estará tomando sobre a minha participação nas comissões. Que eu vou ter participação em comissão, terei. Na mesa, não. A mesa, provavelmente, o cargo continuará com o PMDB. Mas aí, mais na frente, vamos discutir, né, essa participação nas comissões. Vamos sair um pouco do Senado e voltar para Paraíba. O seu partido, o PSDB, vive um momento complicado. Ele tem o vice-governador e o presidente do partido faz oposição a esse mesmo governo. O senhor tem dado declarações de que vai encontrar uma solução harmônica, mas como é que o senhor vai resolver essa equação para não ir para o confronto nem com o governo, nem com o presidente do partido? Não, o partido é governo. Existe apenas uma divergência da posição do partido em relação ao senador Cícero, que todos nós respeitamos. Tanto é que o PSDB se coligou formalmente com o PSB. Tanto é que o PSDB tem o vice-governador eleito, que é Rômulo Gouveia. Então o PSDB é governo. Isso não se discute. Nós estamos apoiando o projeto do governador Ricardo. Temos essa dissidência que, coincidentemente, está nas mãos do presidente. Mas o partido tem no seu calendário agora, em março, abril, a data prevista para a renovação dos diretórios estaduais e diretórios municipais. É um excelente momento para que possamos conversar, possamos discutir e reorientar a direção do partido naquilo que possa ser sintonizado com o sentimento da maioria. O partido não é meu, o partido não é de Cícero, o partido não é de ninguém. O partido é o resultado do conjunto dos seus filiados. Então são esses filiados que vão dar a palavra final sobre os destinos que o partido terá agora na renovação do diretório. Não tenho nenhuma disposição de bater chapa, de fazer confronto com Cícero. Acredito que vamos encontrar no diálogo, no entendimento, a solução para esta divisão do partido. Queremos a unidade do PSDB, mas não exigimos a unanimidade do PSDB, porque isso são coisas distintas. As pessoas às vezes confundem unidade com unanimidade. O senhor está trabalhando para construir esse nome de consenso? Eu quero dizer o seguinte, o senhor não vai para o confronto com Cícero, mas se outro tucano, tipo Rômulo Gouveia, Romero Rodrigues, Rui Carneiro, decidir ir para a disputa para ser presidente da legenda no Estado, o senhor vai apoiar quem? Esse outro nome ou Cícero? Não, nós vamos ter que construir o consenso. Nós não podemos, nesse instante, fulanizar a discussão. Se você fulaniza a discussão, você não consegue construir o consenso. O consenso tem que ser firmado a partir de bases, de critérios, de conceitos políticos. Um dos conceitos que nós temos que colocar de forma muito clara é que o partido majoritariamente apoia o governo do Estado. Tanto é que coligou-se na chapa, tem o vice-governador, tem representação na Câmara, tem representação no Senado, na Assembleia, em apoio ao governo do Estado. A partir daí vamos encontrar alternativas de nomes que possam conviver com as diversas tendências do partido, mas sabendo que existe uma orientação muito clara de apoio ao governo. E um momento para que essa questão seja enfrentada é agora. O vice-governador tem anunciado que vai deixar o partido. E o senhor deu uma declaração de que se ele deixasse o partido, dificilmente conseguiria manter a aliança em 2014, porque o Diretório Nacional iria fazer pressão para que tivesse um candidato próprio. Isso seria o fim da aliança com o Ricardo? Não, veja só, deixa eu tentar traduzir melhor esse pensamento político, que ele tem, na verdade, uma projeção futura. Eu me preocupo com a saída de Rômulo, porque qualquer partido teria um grande prejuízo perdendo um quadro como Rômulo Gouveia. A saída de Rômulo pode inviabilizar o próprio Rômulo, porque se lá na frente, digamos, o PSD se funde com o PSB em 14 vai ter as duas posições da chapa majoritária, como ficará o espaço para a composição das alianças? Aí, de fato, o PSDB, que é um partido importante, que tem um senador, estou me considerando senador, tem dois senadores, né? Tem dois senadores, tem 2 deputados federais, tem uma bancada representativa na Assembleia, tem um número expressivo de prefeitos, participou de forma importante no resultado da eleição passada, deseja manter essa aliança em 14, mas vamos participar de uma aliança sem espaço nenhum e sabendo desde já que não haverá espaço para essas discussões. É extremamente prematuro a antecipação desse debate, muito prematuro. Eu apenas fiz a leitura política em preservação ao espaço, não apenas do próprio Rômulo, que é um companheiro queridíssimo, uma pessoa que tem o meu afeto, minha confiança, minha fraternidade de muito tempo,
mas também na preservação do espaço do partido. Do contrário, a gente perde um quadro importante e ainda pode ter dificuldades na composição mais na frente. Então, o apelo que eu estou fazendo a Rômulo é no sentido que ele permaneça no PSDB para que possamos trabalhar na manutenção da aliança em 2014 com a presença dele na chapa junto a Ricardo Coutinho. É como um jogo de xadrez, você faz um movimento aqui hoje ou aqui agora e já pensa 3, 4 lances na frente. A saída de Rômulo do PSDB pode, quem sabe, criar esse ambiente de dificuldades para a composição da chapa em 2014. O governador Ricardo Coutinho, ele tem atravessado sérias dificuldades e anuncia o rombo financeiro que encontrou o Estado, um cenário muito idêntico ao que o senhor encontrou em 2003. Tendo passado por essa experiência, o senhor tem contribuído com o Ricardo, dando alguma dica, dando algum caminho, uma luz de como fazer para atravessar essa dificuldade que o senhor já atravessou? Olha, o papel que eu procuro exercer é dar apoio e força a ele. Aqui e acolá a gente conversa, troca ideia, troca experiências, sempre no limite do absoluto respeito à autonomia do mandato dele, né? Não há nenhuma interferência indevida da minha parte, mas sempre com o intuito de procurar exatamente mostrar, né, em alguns momentos, olha, isso aqui lá atrás eu vivi, errei aqui, acertei acolá, e aí passa essa experiência para ele e cabe a ele usar essas informações da forma como for mais conveniente para o estilo dele, para a condução que ele dá ao governo do Estado. Eu tenho certeza que o Ricardo está indo muito bem, porque ele está fazendo aquilo que é absolutamente necessário, que é o ajuste fiscal. Muitas pessoas fazem críticas, não, está fazendo isso, aquilo, outro, quando na verdade devia criticar quem quebrou o Estado, e não quem está tentando consertar e vai consertar. Eu estou fazendo uma figura de linguagem, é como se alguém pegasse um copo de vidro, de forma proposital, pufa, solta o copo e quebra o copo. E essa pessoa que quebrou o copo de propósito não sofre nenhuma crítica. Agora, quem vai colocar o joelhinho no chão para catar os cacos e tentar limpar a área é que está sendo criticado. Não, está fazendo um serviço muito devagar, está fazendo um serviço muito ligeiro. Cuidado que vai cortar, se vai se cortar ou vai cortar alguém. Agora, quem está limpando o que foi quebrado não deve ser criticado. Quem deve ser criticado é quem quebrou. E há um pouco um desvio desse foco. O Ricardo está juntando os cacos de uma Paraíba que, infelizmente, é preciso ser dito, e não é uma palavra simplesmente minha aqui externada, está lá na contabilidade pública, está na escrita pública. O Estado vinha gastando nada mais, nada menos do que 57% das suas receitas com a despesa de pessoal do Executivo. Quando somava os outros poderes e órgãos, nós chegávamos aos valores de 72%. Se você subtraía dessa conta os recursos vinculados por lei de saúde, educação, etc., 92% dos recursos do Estado estavam comprometidos com a folha de pessoal. Isso é uma situação de ingovernabilidade. Você não governa com um patamar de despesa de pessoal. Tanto é dessa ordem. Tanto é que a Paraíba é hoje o estado do Brasil que mais gasta com o pessoal. E é com o pessoal efetivo? Não. Com a farra de contratações que foram feitas na eleição. Se contratou um mundaréu de prestação de serviço na tentativa de dar emprego e com a oferta do emprego conquistar votos e com a conquista do voto ganhar a eleição. Mas essa é uma receita falida e o resultado da eleição mostrou isso. Quebra o Estado e não traz resultado eleitoral. E Ricardo agora está na fase de poder corrigir isso, coisa que eu já havia feito em 2003 e, lamentavelmente, a Paraíba está tendo que percorrer novamente o mesmo caminho do ajuste fiscal e financeiro que nós já havíamos feito lá atrás. O senhor tem repetido incansavelmente que não será candidato em 2014. O senhor tem um projeto nacional? O senhor tem algum projeto nacional, tipo assim, quem sabe uma cadeirinha na vice-presidência, um panorama desse aí, já faz parte dos seus planos? Não. De forma muito sincera, não. Eu tenho a exata dimensão do meu espaço político na Paraíba, de um espaço regional que ainda é muito limitado e sem nenhuma expressão nacional, até porque os mandatos que exerci no Congresso foram muito curtos, todos interrompidos pelas eleições majoritárias, no caso das eleições de prefeito. Eu quero contribuir com o meu partido, o PSDB, para que possamos ter um projeto consistente, um projeto que possa dar um passo adiante daquilo que já conquistamos no Brasil. O Brasil avançou com Fernando Henrique, é inegável. O Brasil avançou com Lula, também é inegável. O presidente Dilma, tomara que ela vá bem, apesar de ser da oposição, nós não precisamos ficar naquela postura do quanto pior, melhor.
mas é preciso que possamos dar, dentro da renovação de ciclo, da rotatividade que o poder deve ter, uma nova feição para o país, com exemplos de gestão que foram experimentados em estados governados pelo PSDB. São Paulo é um exemplo, Minas, com o governador Aécio, o atual senador, é um outro exemplo muito eloquente, muito vivo. Então, o que eu pretendo é me incorporar a esse projeto nacional do PSDB e dar minha contribuição a ele. Quando eu falo sobre minha candidatura ao governo é porque vocês me perguntam, né? Eu falo insistentemente porque a pergunta é repetida. E já disse 1000 vezes, né? Não pretendo ser candidato. Acho que o melhor para Paraíba é garantirmos o apoio ao Ricardo, para que Ricardo possa ter sucesso, possa ter êxito. O sucesso dele será o sucesso do nosso estado e muito bom para Paraíba que ele tenha sucesso e possa governar por 8 anos para consolidar o seu projeto administrativo. É esse o pensamento que tenho. O Brasil perdeu o ex-vice-presidente José Alencar, um exemplo de força, de perseverança, de determinação, um homem que, independente de questão partidária, é um exemplo para todo o Brasil. Eu acho que hoje todo o Brasil chora a morte de José Alencar. O senhor, que também é uma pessoa que deu demonstrações de perseverança e de força, como é que o senhor, que mensagem o senhor daria hoje em relação a José Alencar? Olha, a notícia que de fato deixa o Brasil triste, me emociona, porque tive a honra de conhecê-lo. E não apenas conhecê-lo, mas conviver com ele, em vários momentos. Eu conheci Alencar em 93, quando eu estava na Sudene, visitei as fábricas dele em Montes Claros, estive com ele na presidência da Federação das Indústrias de Minas Gerais. Foi exatamente naquele momento que eu convidei para que ele fizesse investimentos na Paraíba. Ele aceitou o nosso convite e instalou o que é hoje a Coté Minas em Campina Grande, uma belíssima fábrica. Expandiu seus negócios na sequência com a fábrica em João Pessoa. E depois, na convivência dele no Senado, com o meu próprio pai, Ronaldo, foram senadores juntos. Eu como governador, ele como vice-presidente da República. Chegamos a tomar vinho juntos, chegamos a tomar uísque juntos. Tive o privilégio de conviver com esse extraordinário brasileiro que foi Zé Alencar, que nos deixa um exemplo de força, coragem, perseverança, determinação, amor por esse país. Poucos amaram o Brasil tão intensamente como Alencar amou. Então, é uma perda muito grande. Ele vai ser um exemplo para as futuras e novas gerações, tenho certeza. É uma perda muito grande, mas ele descansou, a família descansa também de certa forma. Eu estou indo a Brasília para o velório, provavelmente ele será velado também em Brasília. Se não for, vamos a Minas Gerais. Eu vou prestar pessoalmente essa minha outra homenagem a Alencar, pelo carinho, pelo respeito, pela admiração, posso dizer pelo amor, que não só eu, mas como todos os brasileiros, mesmo aqueles que não tiveram o privilégio, porque eu digo que tem um privilégio de conhecê-lo, porque de fato é um homem diferenciado, que deixa uma lacuna no Brasil, no mundo político, no mundo empresarial, no campo da fé, da espiritualidade, das referências familiares que ele teve sempre muito sólidas, um exemplo de brasileiro, um exemplo de cidadão, um exemplo de homem que deixa uma saudade muito grande. O senhor muito emocionado. Eu vou fazer uma última pergunta para a gente encerrar. Ele perguntaria o seguinte: o senhor seguiu todos os passos do seu pai, Ronaldo. Foi prefeito, foi deputado, foi governador, foi senador. O senhor sonha que seu filho Diogo siga também todos os seus passos? Na política, não. Eu espero que ele siga meus passos em outros exemplos, como também os exemplos do avô dele. Naquilo que depender de mim, Diogo não entrará em política. Eu estou dizendo isso insistentemente, as pessoas não acreditam. A decisão é dele. A decisão será dele sempre, obviamente. Mas ele não vai encontrar o meu estímulo para entrar em política. Até porque é muito jovem ainda, eu entrei muito jovem, com a idade que ele tem hoje. A pergunta se faz, não, mas ele pode ser prefeito com a idade que você foi. Eu sei o quanto foi difícil para mim, não apenas na minha vida pessoal, na minha vida familiar, no meu tempo de juventude e, sobretudo, na conjuntura que o Brasil vive hoje. A gente tem uma legislação que é cada vez mais de vanguarda e isso é muito bom. Os sistemas de controle que se aprimoram cada vez mais, isso é muito bom. Instituições que se fortalecem, tudo isso é muito bom. Mas essas instituições estão permeadas também por contaminações políticas, por outro lado, e o risco pessoal que você assume numa função como essa é enorme. Como nós não fazemos política para aumentar patrimônio, para enriquecer ilicitamente, como lamentavelmente alguns fazem,
você termina sendo confundido na política brasileira hoje e o meu exemplo é muito representativo nesse sentido. Eu perdi o mandato por ter ajudado as pessoas. Eu não perdi o mandato por ter colocado dinheiro no bolso, por ter colocado dinheiro na minha conta, por ter aumentado meu patrimônio. Não, eu fui punido e fiquei aí sendo chamado de ficha suja durante um bom tempo. Ainda hoje sou chamado pelos adversários por ter ajudado a quem mais precisa. Com um programa que tinha lei, com um programa que tinha previsão orçamentária, um programa que ajudou de forma efetiva pessoas que enfrentavam dificuldades, e por isso fui cassado e enfrentei dificuldades enormes. Então é uma atividade que é de altíssimo risco no Brasil hoje, e eu não quero meu filho envolvido nisso. Eu tinha dito que era a última pergunta, mas o senhor me obriga a fazer outra agora, que é o seguinte: o senhor mudou a vida de muita gente na Paraíba. E essas pessoas têm verdadeira adoração pelo senhor. Quando o senhor anda pelo estado, está sempre cercado pelas pessoas que querem lhe tocar, que querem dar um abraço, que querem dar um beijo, que choram, que se emocionam. Eu lhe pergunto o seguinte: os artistas, de modo geral, têm muita dificuldade de administrar o assédio dos fãs. Como é para o senhor, que é só um fã? O senhor não. O senhor mudou a vida dessas pessoas que têm essa, digamos que, veneração pelo senhor. Como é que o senhor lida com essa emoção, com esse povo, quando o senhor anda pelo estado? Um sentimento de muita fraternidade. Eu faço isso porque meu coração pede. É da minha formação. Eu fui formado dentro de uma casa de humanistas. Meu pai é um humanista. A minha mãe é um humanista. E essa visão humanista que tive desde criança, né, me faz hoje ter essa relação muito fraterna com as pessoas. Eu posso estar, às vezes, impaciente, eu posso estar estressado, posso estar mal-humorado, sou humano, obviamente, vivo as minhas vicissitudes, mas na hora que eu me deparo com alguém que percebo que, de alguma forma, precisa de pelo menos um ouvido atento de minha parte, eu dispenso atenção a essas pessoas. É uma das coisas que eu tenho mais cuidado quando eu estou numa campanha, por exemplo, uma revelação que eu vou fazer pela primeira vez. Às vezes você está no meio de uma multidão, aí você aperta a mão de uma pessoa, você já está olhando para que está na frente e vai falando, vai falando, vai falando. Naquele fuzuê de carreata, de comício, de passeata, eu procuro sempre, quando estou interagindo com alguém, ter pelo menos alguns segundos de interação olho no olho, para que as pessoas percebam que são importantes para mim, como de fato são. Na hora que tem um tempo de ouvir, eu escuto, da mesma forma que eu escuto um ministro, pode parecer exagero, mas não é, eu escuto uma pessoa humilde. Eu perdi o mandato também por isso, porque pela primeira vez na história desse estado, um governador deixou o conforto do palácio, foi para o meio da rua, à luz do dia, debaixo de sol, debaixo de chuva, para ouvir os pobres, para ouvir quem nunca tinha tido acesso a um governador. Porque na minha cabeça nunca foi correto que só quem pode ter acesso ao governador é quem bota um paletó à gravata e tem como entrar no Palácio da Redenção ou tem como ir à Igreja Santana. Eu fui até as pessoas e isso foi interpretado como um crime eleitoral e foi também pela Ciranda de Serviço e principalmente por ela que perdi o meu mandato. Então veja como é difícil você fazer as coisas, mas eu ficava ali horas a fio e talvez fosse uma das coisas que mais me desse prazer. Não que eu estivesse pedindo voto, não chega ninguém para dizer, olha, o Cássio estava embaixo da tenda pedindo voto. Não tem, porque eu não pedia voto. E algumas pessoas chegavam até a insinuar. Se me ajudar, eu digo, se falar nisso, amigo, encerrei inclusive várias conversas. As pessoas talvez não acreditem, mas é verdade. Encerrei algumas conversas quando as pessoas queriam encaminhar ou enveredar aquela audiência comigo para esse caminho. Então é isso, olhar com fraternidade. Eu acho que com os meus defeitos, com minhas falhas, né, com os meus limites humanos, mas com a vontade enorme de acertar, de fazer o bem, de poder ajudar as pessoas. Isso vale mais do que dinheiro, vale mais do que remuneração. Não há como você ter como medir a satisfação de felicidade e alegria, e eu tenho certeza que as pessoas sabem exatamente do que eu estou falando, porque eu não sou o único que pratica o bem, obviamente, né? Graças a Deus a maioria esmagadora pratica o bem, e você que está me vendo sabe o quanto é gratificante quando você pratica o bem. Estando num governo do estado, numa prefeitura, num congresso, o seu poder de fazer o bem se amplia. E aí você se sente ainda mais gratificado em ajudar as pessoas a ter uma vida melhor. Senador, muito obrigada pela entrevista e sucesso na sua nova jornada no Planalto. Eu que agradeço. Espero poder honrar, dignificar a confiança do povo da Paraíba
podem ter certeza que eu vou trabalhar e trabalhar firme, vou dedicar o melhor da minha energia para que, se Deus quiser, eu possa fazer desse mandato de senador o melhor mandato da minha vida. A melhor forma de responder a todos os problemas que eu enfrentei é fazendo um grande mandato e honrando, se Deus quiser, a confiança de mais de 1 milhão de paraibanos que me levaram até o Senado Federal. Muito obrigado.